Para começar, gostaria que a senhora falasse o seu nome completo, sua data de nascimento e onde você nasceu. Meu nome, Shirley Moreira Oliveira Araújo. Data de nascimento, 1/1/70. E o lugar que você nasceu? Nasci em São Paulo, Jabaquara. Qual é o nome dos seus pais? Domísio Arcanjo e Nedina Moreira. Qual era o trabalho deles? Meu pai sempre trabalhou numa empresa metalúrgica. E minha mãe dona de casa. Você tinha irmãos? Tenho 2 irmãos. Tenho o Gilberto, que é o mais novo, e tenho o Denilson, que é o mais velho. Como que era o dia a dia entre vocês em casa, família, tudo? Muito bom. A gente tinha uma vida pobre, mas feliz. A gente passeava sempre, viajava. Sempre meu pai sempre manteve a casa, né, em si, muito bem, né, dava para viajar, dava para passear, comer bem. E no período ele participava de um grupo de futebol, então a gente viajava bastante para vários lugares e eu sempre acompanhava ele, então foi uma vida muito boa, graças a Deus. Essas viagens, mais ou menos, vocês iam? Para onde vocês iam? A gente ia pra praia, a gente ia pra Aparecida, aliás, Aparecida do Norte eu conheço desde bebê. A gente viajava para cidades como o Campos do Jordão, Bom Jesus do Pirapora, Campos do Jordão, Pirapora, não me lembro mais, mas sempre íamos em algum lugar. Quando você era criança, que brincadeira você brincava? A gente brincava muito na rua, muito bom. Carrinho de rolimã, pega-pega, queimada, andava de bicicleta. Eu andei, mas uma coisa que eu não aprendi. A última vez que eu andei há muito tempo, atropelei meu amigo, desisti. Brincava na rua, era colega, vocês e seus irmãos? Vários colegas, meus irmãos, colegas, nossa, a gente ia pro Riozinho, então era muito bom. E esse era o bairro lá que você morava no Jabaquara, é isso? Não, isso já foi no Jabaquara, eu fiquei até, eu não me lembro bem, mas aí do Jabaquara a gente mudou para Vila Guiomar, em Itapecerica na época, era Itapecerica, na Vila Guiomar. Então a minha vida mesmo aconteceu a partir de quando a gente foi morar nesse bairro, né? Já na Vila Calu, Vila Guiomar. Quando que foi mais ou menos que vocês se mudaram? Quantos anos você tinha? Assim? Sabe que eu não sei, eu não me lembro, mas eu era criança pequena mesmo, mas eu não tenho, eu não sei, não me lembro desse período não, quantos anos eu tinha, mas eu era criança pequenininho mesmo. Criança pequena que venderam os terrenos, meu pai comprou, meus tios também compraram, mas a minha vida decorreu a partir daí. No Jabaquara só foi uma fase bebê, criancinha pequenininha, mas a vida mesmo foi a partir daí, da Vila Guiomar, aonde eu morei até casar, em 92. Aí nesse seu bairro, quando era criança mesmo ainda, como que era assim, as ruas, a vizinhança, Pobre, casa? tudo muito pobre, né, naquela época, mas assim, tudo caminhava bem, caminhava na paz, assim, entre aspas, né, você podia ficar na rua, você podia brincar bastante, né, a gente pegava as formigas, tanajura, fazia comidinha da bundinha da formiga.
da tanajura, fazia aquela farofinha, a gente comia coisas muito boas, batata, coisas, sabe, plantadas assim, porco, meu vizinho matava boi, né, o meu vizinho matava boi, matava porco, então a gente comia as verdadeiras carnes mesmo, as coisas naturais, coisas boas mesmo, de verdade. Não hoje em dia que as coisas é tudo drogadas, praticamente, vamos dizer assim. Né? Que as coisas tudo tem muitos conservantes, muitos condimentos, muitas coisas que você come que realmente não é nem aquilo, tudo falsificado. E naquela época não, naquela época era tudo muito bom, era tudo verdadeiro. Né? Era tudo, sim, tinha. Perdi muitos colegas para as drogas, matados, né? Sim, tinha esse problema, claro, acho que isso sempre existiu. Não como hoje, hoje em dia está tudo perdido. Praticamente estamos nos fins dos tempos. Desses colegas de infância, assim, quem que eram seus colegas que você mais gostava? Você lembra o nome, assim, que era mais próximo? A gente tinha um amigo chamado Laércio, era um cara nota 1000, muito, muito, muito gente boa. Mas ele morreu atropelado de bicicleta, andando de bicicleta lá pro lado da Vila Carlos mesmo, ele morreu atropelado. Tinha outros que hoje em dia a gente nem vê mais, tem uns que a gente brigava, muito discutia, porque assim, o racismo sempre existiu. Meu irmão, por exemplo, o Denilson, os meninos zoavam com ele demais, que tinha saído do forno, que ele era, como é que fala, chamava de urubu, mas coisas que a gente brigava e falava, poxa cara, e coisas que a gente relevava, deixava pra lá, né? A gente não ficava brigando, assim, essas coisas. Acontecia, infelizmente, a gente deixava passar. Né? Brigava, falava com os colegas que não ficava fazendo isso e tal. Mas não era aquela... não sei se é porque hoje em dia é bem mais falado, discutido. Não sei, mas... meu irmão na época, assim, na época também sofri, assim, alguns racismo, por exemplo, quando eu fui procurar meu primeiro emprego, né, que eu cheguei no Banco Itaú, cheguei lá, fiz tudo, chegou na hora eu não passei. Foi racismo que não deixou eu entrar no serviço, porque foi, né, bullying, a gente sofria uns bullying, que a gente nem sabia que era bullying, mas era bullying, né. Mas assim, tive uma infância muito boa, muito feliz, foi muito bom. E os amigos, tem uns que ainda tenho até hoje, e muitos estão por aí, que a gente não se fala mais, mas tem alguns que estão bem presentes, como a Tati mesmo. A Tati, nossa senhora, essa grude até hoje. Aí vem a Guila, né, algumas. Tem a minha tia Vita minha vida toda. Não é minha tia de sangue, mas tem uma convivência com ela como a tia mesmo, super, super mega mesmo, tia maravilhosa mesmo. A escola, mas como que era a escola quando você estudou mais ou menos entre a primeira e a quarta série? Assim? Escola. A gente primeiro entramos no pré, né? Por volta de 6 anos a gente entrou no pré, que era na M. Boimirim, então a gente tinha que fazer uma caminhadinha para chegar lá, mas a gente ia todo dia. E a professora... não, desculpa. Aí foi errado. O pré foi no Jardim Capela. O pré foi no Jardim Capela, que tinha a tia Gonçala, foi a primeira professora. Só não estou confundindo as coisas, é isso. Tinha a tia Gonçala, que foi a primeira professora. Aí era eu e o Denilson. Eu e o Denilson nessa época, né? E a gente ia para a escola. Um dia nós fomos fazer uma viagem no Parque Guarapiranga, de barco. O barco parecia uma casa. E a gente foi visitar a casa do Silvio Santos, vários artistas que tinha lá na Guarapiranga. Foi muito bom, foi muito gostoso.
assim, chorava, ficou preocupada com aquele barco ali, mas foi gostoso, foi um passeio muito bom. Isso na 76, 76 mais ou menos, que eu sou de 70, mais ou menos por aí. E foi muito bom, gostoso. E normal, a bem da verdade eu não sou muito fã de estudar não, mas se era necessário eu estava lá, cumpria todas as minhas obrigações. E cumpri até onde deu. E aí a gente foi pro AN Boimirim, que era longínquo, mas é a escola mais próxima na época que tinha. Mas a gente estudava, fazia aquela caminhada bem longa mesmo, porque não tinha como ficar pagando condução todo dia para ir, né? Saía muito caro. Mas a gente a pé e uma galera toda, né? E assim, não sou de muitas amizades, então não tenho muitos amigos, assim. Eram aqueles amigos que a gente tinha de bairro mesmo, né? Aquele convivência. Agora, amigo, para você chamar de amigo para a vida toda mesmo, é como eu já disse, fica entre a Tati, a Guila, somos nós, assim. Esqueci de alguém, gente? Meu Deus, acho que não, né? Acho que não. Me perdoe se eu estiver esquecendo de alguém, mas amigas que a gente tem convivência são essas mesmo. Aí depois, com certo tempo, eles construíram o Samuel Morse, que já ficava um pouco mais perto de casa. Então, do segundo ano em diante, até a 8ª série, estudei na Samuel Morse. A mesma coisa, né, as mesmas companhias. E nunca fui mesmo, assim, mesmo de ter aquelas amigas. Tinha sempre, assim, umas colegas de sala, assim, mas nada, assim, muito que foi pra vida, que veio pra vida, né? Mas foi época boa. Não gostava muito de educação física, naquela época tinha educação física, você tinha que usar roupinha branca, e eu não curtia muito. Então, corria da educação física que só. Eu adorava quando não tinha. Quando foi isso que você estudou no Samuel? A partir de 77, foi os 77. Primeiro, não, 78, segundo ano. A escola fizeram a escola e a gente passou para lá, que aí ficou se tornando a escola mais próxima. Ainda nesse período, além dessa viagem de barco do parque e tal, tem alguma outra situação que te marcou bastante, você lembra? Não, deixa eu ver. Tinha umas meninas que me perseguiam, gostavam de me perseguir, não sei porquê, acho que me adoravam. Então me perseguiam, queriam me bater assim do nada. Eu na minha, as meninas querendo me pegar. Querendo me pegar na escola. Aliás, na escola não, isso aí é escola de bairro, no bairro. E as meninas, mas elas estudavam também na escola. De nada assim, as meninas tinham inveja de mim, porque, né? Queriam me bater, queriam me pegar. Mas tudo bem, foi tudo levado aí na boa, mas não, nunca briguei na rua não. Sempre nessas coisas aí, graças a Deus, nunca fez parte da minha vida não. Mas batia a boca, se falava eu respondia, claro, batia a boca os moleques só. E os moleques também eram muito folgados, muito cheio de graça. Aí batia a boca, mas nunca briguei na rua não. Quem brigou na rua foi meu irmão Gilberto. O irmão Gilberto brigou na rua. Nossa, teve uma vez que ele brigou na rua, assim, então na casa. Antigamente as casas não eram totalmente fechadas, né? Eram bem abertas, assim. Que ele entrou, quando meu pai pegou ele, aí que a briga foi socando, meu pai pegou ele com o chinelo e saiu dando nele. E ele respondia. E lá, boca dura. Ele respondia. Mas a gente não. Mas aí esse foi um episódio bem chocante mesmo. Aí depois da 4ª série, assim, foi a mesma escola? Ou você chegou a mudar de escola? Não. A gente estudava onde era mais próximo também, e depois não tinha como ficar mudando por causa de condução, não tinha como ficar pagando condução.
E a minha vida foi Samuel, depois do segundo até a oitava série. Oitava série, não. Foi até a oitava série. Porque aí o primeiro, na época, a gente chamava colegial, o primeiro colegial, eu já fui fazer na M. Boemirim novamente. Aí eu voltei pra lá, porque no Samuel não tinha. Aí fez a formatura da oitava série no Samuel. Mas aí a vida foi seguindo, tranquila, normal, né? Aí eu fui para o primeiro ano já no Samuel novamente. Mas na época eu tinha que decidir se eu estudava, se eu trabalhava, porque era muito difícil, ônibus era de hora em hora, né? Então foi muito complicado. E assim, não fui amante, não sou amante de escola. Estudei o que eu achava que era necessário. E aí, quando foi na primeira série, no primeiro ano, aí eu desisti. Falei, não, vou trabalhar, prefiro trabalhar. Aí eu parei e fui trabalhar, né? Trabalhava longe. O primeiro emprego que eu consegui foi lá em Moema, numa loja. Então ficava muito difícil até eu chegar na escola, o trânsito, né? O trânsito, a demora do ônibus lotado. Aí eu preferi o emprego. Aí eu desisti mesmo. E aí eu desisti mesmo, falei, eu terminei e tal, e consegui um emprego. E você tinha quantos anos? 16. Meu primeiro emprego foi com 16 anos. Aliás, meu primeiro emprego eu comecei numa casa de doce em Santo Amaro, primeiramente, que quem arrumou pra mim foi um amigo do meu pai. Aí eu entrei na loja de doce, tal, mas dei uma distraída. Fiz uma conta errada, fui mandada embora por uma semana. Mas uma semana eu perdi. Mas naquele tempo, você conseguia emprego, né? Não era esse estado crítico que está hoje em dia. Então, aí logo em seguida eu entrei nessa loja, bem mais longe, sim. Mas trabalhei nessa loja 8 meses. 4 meses sem registro. Aí depois que eu peguei a carteira e fiquei 4 meses. Saí porque pedi a conta, porque não concordava muito com a política da loja e ficava falando, não concorde, porque vai dar um abuso de você, né? Então eles não gostaram também das minhas atitudes, porque eu acho que você tem que exigir os seus direitos. E fui criticando uma coisinha ou outra, se acabaram, ficaram com bronca e me mandaram pra rua. Não, aí eu pedi as contas, na verdade eu pedi as contas, eu insisti o staff, pedi as contas. Fiz algumas amizades de serviço, assim, era muito bom, mas era muito cansativo, né? Porque você ficava o tempo todo ali, e você, clientes, né? Umas pessoas chatas às vezes, mas foram 8 meses. Não é moeda. Ainda nesse período de adolescência ainda, além do trabalho e tal, o que mais fazia para se divertir? A gente ia em bailinho, mas eu tinha que ir carregando minha mala Denilson. Eu ia com a minha prima Perpétua e o meu irmão Denilson, então a gente ia nos bailinhos, era muito bom, as dancinhas e tal. Legal, tempos muito bons, música boa. Músicas bem legais mesmo. E a gente passeava, ia pro Parque de Ibirapuera, ia pro cinema, né? Ia pro parque, fazia as festinhas, comemorava todos os aniversários. Também foi uma coisa que eu sempre trouxe desde o futuro até hoje na minha vida, comemorar todos os aniversários. Quando eu fiz 10 anos, meu pai fez uma festinha legal. Então, sempre tivemos a comemoração das nossas festas. A gente mesmo fazia as nossas coisas. Minha mãe sempre fez bolo, salgado. Nessa época que meu pai mexia com futebol, fazia salgado até para vender, né? Fazia bolos pra gente, assim. Então, tive também isso que agradecer muito ao meu pai por essas oportunidades de ter tido a comemoração. E hoje em dia eu procuro levar isso pra minha vida, comemoro o aniversário de todos os meus filhos, tudo.
Aí nesse período da adolescência aí, que você falava que ia nos bairros e tal, qual eram as músicas, os artistas assim, que você mais gostava de ouvir? A gente gostava muito, tocava muito Jorge Benjor, Jorge Ben, né? Jorge Ben, Tim Maia, ai meu Deus, eu não me lembro como é que chama, meu Deus. Esqueci o nome agora. Como é que chama as músicas? Mas, assim, eu sou apaixonada pelo Elvis. Então, quando eu estava em casa, sempre ouvia, sempre gostei. Eu sou apaixonada pelo Elvis Presley. Né? Curti muito Menudo na minha adolescência, curti muito Michael Jackson na minha adolescência também, usava camiseta, usava bottom, então curti muito mesmo. E nesse período de adolescência, eu e meus irmãos, né? Então meu pai viajava. Eu me lembro que o primeiro presente quando ele viajou, que ele trouxe, quebra-cabeça. E eu gosto muito de quebra-cabeça. Aí eu lembro muito bem que ele trouxe de presente, foi isso pra gente. Pra mim, pro Denilson, pro Gilberto já foi brinquedo. Teve uma época que ele viajou também, aí eu e meus irmãos, a gente quase se matou dentro de casa. Porque era pra dividir as tarefas de casa, né? E o que acontece? Eu e 2 meninos, claro, eu como mulher tinha que ser a mandona. E o Gilberto não queria fazer as coisas. A gente pegou o Denilson pegou a vassoura e deu pá no Gilberto. O Gilberto caiu no chão, parecia que tinha desmaiado e ficou lá. Não sei se era drama ou se era real. E ficou lá. Então a gente tentava acordar o cara não acordava nem nada, por fim ele acordou. Mas a gente tinha que fazer as nossas tarefas. Então, nós 3 dentro de casa, então a gente tinha que dividir as tarefas. Mas foi uma fase boa. Foi uma fase muito, muito, muito boa mesmo, em todos os sentidos. Aí você comentou sobre esse trabalho da loja. Quanto tempo você ficou nele, mais ou menos? 8 meses. Você gostava desse trabalho? O que você fazia nele? Gostava, era vendedora de loja, era vendedora, mas ao mesmo tempo você tinha que fazer um pouco de tudo, né? E os patrões eram japoneses e assim, abusavam um pouco. Então eu comecei a enxergar as coisas e comecei a criticar. E por isso eles não gostavam muito de mim no começo, mas depois com o tempo, né, as coisas vão acontecendo, você vendo que eles vão te explorando, né? O salário era pouco, claro, né? Nessa época realmente. E essas coisas eu comecei a observar, comecei a fazer críticas, comecei a falar para as colegas não ficar, ai, tá doente, não, você não precisa trabalhar, você não é obrigada a trabalhar, não é obrigada a aceitar tudo que o seu patrão te manda você fazer, você não é obrigada a aceitar tudo. E nisso eles mesmos foram se cansando de mim, chegaram uma vez até falar que eu era chefe de gangue. Sabe porque eu falava com as meninas que não era para aceitar tudo, né? E aí por aí foi, até que chegou um certo período, eu falei, não, chega. Aí eu pedi as contas, eu saí. Porque, então assim. E às vezes você atendia umas pessoas tão sem educação, as pessoas tão folgadas, tão, né? Porque é aquela coisa, se trabalhar com o público, você encontra todo tipo de gente. Claro que hoje em dia as pessoas estão piores, estão muito piores. Mas isso daí acho que é de vida, né? Depois desse trabalho, que outro trabalho você teve? Aí depois desse trabalho da loja, aí eu trabalhei entrava numa firma, ficava um período, tá. Aí depois daí eu saí, fui trabalhar numa empresa chamada... esqueci. Aí trabalhei em fábrica.
Aí trabalhei na Christian Grey 3 meses, chegava o período de 3 meses e já mandava embora. Trabalhei 3 meses em mais 2 empresas que eu não me lembro o nome, em Santo Amaro. Aí depois trabalhei em uma também nas Nações Unidas também, que eu cheguei a ficar também 3 meses, saí, porque por fim arrumei um namorado, o cara era casado. Aí por causa disso, a mulher acabou descobrindo, era conhecida do chefe, por fim eu perdi meu emprego por causa de namorado, mas tudo bem. E tudo bem, acabou o emprego, acabou o namoro, né? Então, tá. E aí depois eu entrei na Cintaric, onde eu fiquei 2 anos. Aí na Cintaric eu fiquei 2 anos. Fiquei 2 anos na Cintaric e por fim saí nos anos 90 da Cintaric, aquele período lá de plano Collor, sei lá. Aí eu saí nesse período que mandaram uma renca embora. E aí daí eu fui para casa de família. E em 92 eu casei e estava em casa de família. Aí eu fui para casa de família, trabalhei em casa de família há algum tempo. E serviço cansativo. E eu nunca dei sorte, só arrumava umas patroas mão de vaca que não queria pagar direito, queria pagar uma miséria. Aí eu ficava, saía, arrumava outro. E se eu não ia com a cara da mulher, eu saía. Eu não ia ficar aturando gente folgada, não. E aí trabalhei uns tempos, casa de família, em alguns lugares. E casei. Aí não trabalhei. Aí eu fiquei... aí eu casei, tive filho. Logo em seguida, foi um período que depois também minha vida virou de cabeça para baixo. Porque aí fiquei super mal, super doente. E aí as coisas foram rolando, acontecendo e tudo aí. Mas meu filho tá aí, graças a Deus. O Eric, saudável, bem, graças a Deus. E além dele tem os gêmeos, também foi uma fase difícil também. Isso já em 2009. 9 não, 6. Você sabe quando eu nunca guardo o ano dos meninos? Meu Deus do céu! Eu nunca guardo! Sim, voltando lá atrás, no período de... Eu trabalhava na Cintaric, onde eu conheci o meu marido, e quero relatar também. Saindo para trabalhar, fui assaltada, levaram meu relógio que eu tinha ganhado de um amigo, Champion. Os caras abordaram a gente, tava até com o Newton, meu marido. E de uma outra vez fomos assaltados novamente. Os caras teve a audácia de carregar a jaqueta, carregar o tênis do meu marido, deixar ele descalço. Nessa época a gente namorava. Mas essa época era uma coisa assim, normal. Chegava um bandidinho, te assaltava, aquelas coisinhas. Pronto, você perdia aquilo ali, né? Mas tive, já passei por essa situação. Muito, muito chato mesmo. Mas graças a Deus que tudo tranquilo, deu para ir trabalhar, continuar indo para trabalhar, porque você não podia estar faltando serviço, deu para ir trabalhar e pronto. Nesse dia que ele perdeu o tênis, não, né? Já foi mais difícil. Esses trabalhos todos que você teve, qual que você mais gostava? Por quê? De todos eu gostei. Não sou uma pessoa assim de não gostar. Gostava até um certo tempo. Sempre trabalhei assim, gostando por estar trabalhando. Porque para mim o que interessava era eu estar trabalhando, né? E pagando as minhas contas. Então para mim o importante é isso. Agora... sim, eu trabalhei na... Christian Grey, se não me engano, foi Christian Grey. Não, a Christian Grey não. Uma em Santo Amaro, na verdade, ali perto do cemitério. Eu não me lembro o nome.
que foi temporário. Ali o negócio era sinistro, porque eles exigiam produção, as pessoas não te ajudavam direito, não te ensinavam aquele serviço que você tinha, sabe? Queria que você fizesse as coisas assim, você nem sabia o que era direito, mas você tinha que manter a produção. Foi um pessoal assim muito ignorantes, vamos dizer logo assim. Eu não me lembro o nome daquela empresa, mas é ali perto, é ali em Santo Amaro, ali entre o cemitério, por ali. Aí eu trabalhei, essa daí foi muito gostei. Aí eu tive um problema do emprego, eu machuquei a mão, o punho, que aliás isso me dói até hoje. Eu acho que isso ocasionou os problemas que eu tenho na mão, né, por causa do serviço. E eu tive um problema no olho também, né, e aí nisso, nossa, mas a empresa era muito ruim mesmo, muito, me fala, exigente, né? Exigente, mas foi um serviço que eu não gostei, eu achei muito forçado, vamos dizer. Era produção do quê? Era sabe, eu não lembro bem assim como é que é. Eu sei que era em Santo Amaro. E agora eu não lembro. Só sei que tinha umas coisas que você tinha que fazer, você tinha que manter aquela produção. Assim. E as pessoas não tinham assim, paciência, né? As que sabiam, se sentiam arrogante, era muita gente arrogante que tinha lá. Aí vinha uma período de experiência e Você comentou há pouco que tem filhos, né? Como que eles se chamam e quando que eles nasceram, mais ou menos? Filho, o Eric, o Eric, que é 21 de março de 94. Aí o Eric... vai falar alguma coisa sobre o Eric? Vou. O Eric, aí tem o Eric, tá? O Eric, o primogênito, teve uma vida boa. O Eric, colecionador de McDonald's. Então a gente saía da McDonald's, a gente passeou muito, a gente se divertiu muito na época da infância dele, né? Aí infelizmente ele teve esse período de a gente ficar com ele um mês internado, mas uma pneumonia por erro médico. Porque se o médico tivesse tratado direito, não tivesse passado o doutor Ângelo aqui na Climep, não tivesse passado só o Bactrim, que tivesse dado já um remédio, ele não teria chegado ao ponto de a gente ficar um mês quando chegou no hospital, eles também ficaram com medo. Mas sim, como ele tem alergia à amoxicilina, penicilina, isso também foi um fator muito importante. Mas tá aí, hoje já está aí com seus 28, 29. A mãe tá caducada mesmo, né? E graças a Deus eu acho que fiz um bom trabalho. E tá aí, vivendo, já tá casado, né? Então, tá aí, graças a Deus, tá na paz. E aproveitou bastante também a adolescência dele, né, não, Eric? Passar debaixo da catraca, né? Foi rebelde, curtiu a adolescência dele. E aí tem os gêmeos que vieram em 2009, né? 2006. Não entra na cabeça o ano desses meninos. Aí tem os gêmeos, 9 de janeiro, o Eric na época tinha 12 anos. Aí já ficou puxadinho pro Eric, né, coitado? Porque querendo ou não, ele tinha que dar uma mão, tinha que dar uma força, né? Porque afinal de contas, 2, e eu como mãe, com meus problemas doente, né? Aí já ficou puxadinho pro Eric. Mas aí tem os gêmeos aí, esses 2 aí, e Ives e Yasmin, que hoje tem 17 anos, estão na adolescência aí terrível, né? E já não tiveram mais uma fase tão boa quanto a do Eric, né? Já foi uma fase bem difícil, né? Porque eles nasceram, as coisas já mudaram bastante. Mas também porque eles não gostam, muito tímidos que só. Mas estão aí, hoje com 17 anos, só estudam, né? Chegou a fazer curso de inglês, mas, né,
infelizmente não deu, com essas crises, essa Covid aí, acabou prejudicando muita gente. Mas estão aí, Deus quiser, vão tomar rumo na vida. Qual foi sua sensação quando descobriu que ia ser mãe pela primeira vez? Adorei, né? Desde quando era criança eu falava que eu queria ter 3 filhos. Então, quando eu fiquei... Mas foi assim, é hora da gente ter um filho. Eu casei em Deixa eu ver. Quando foi, gente? 92, né? 92, me casei. Quando foi julho de 93, aí eu já fiquei grávida, assim, não foi nada de surpresa. Queria que tivesse um filho, então vamos ter um filho. E aí chegou o Eric, mas foi uma gravidez complicada, por final. Com 6 meses eu estava indo pro médico, sentada no ônibus, sozinha. Eu senti que o Eric senti mesmo, ele virou. Com 6 meses já queria chegar ao mundo. Aí tive que passar por repouso, tive que repousar para poder segurar. Mas aí ele nasceu de 7 meses, já quase para 8. E nasceu aí com problemas. Ficou internado um período, né, por causa do problema de respiração, porque ele não chorou na hora que ele nasceu. E teve um respiratório e ficou internado, se não me engano, acho que 1 semana. Aí foi uma fase difícil, porque o hospital era longe, que ele nasceu no Hospital São Leopoldo de Santo Amaro. Eu não tive resguardo. E nesse período eu comecei a ter os meus problemas de saúde e tal, porque eu tomei perdural, porque não pôde ser o parto normal. E assim, sofri muito para ter o Eric, porque na hora a bolsa rompeu em casa. Aí fui correndo pro hospital, já achando que o Eric estava nascendo. Quando chegou lá, não. Ainda não tinha dilatação. Fiquei acho que uns 2 dias até poder nascer, parto normal. Chegou na hora, não teve jeito, foi perdural. Tomando essa perdural, pronto. Aí fui ficando, de repente comecei a ter complicações, porque tinha que sair. Um dia eu fui, tava uma chuva. Não, tem que ir, mas você tem que ficar em casa, você tem que repousar, você tem que manter, como é que fala? Quando a gente tem filho, você tem que ficar de repouso. Né? Esqueci o nome agora. Natal? Não, esqueci. Quebra depois do parto. Aí se você quebra, não sei o que. De repente, com 15 dias, comecei a ficar ruim, conseguia pintar cabelo e tal, apareceu uma doença aí que para descobrir também foi muito difícil, foi uma sofrência lascada. Fiquei muito doente e estava sempre no hospital, mas graças a Deus tinha os cunhados aqui próximos que deram sempre uma força. Aí tive um período de internação acho que cheguei a ficar internado 1 semana. Acho que cheguei a ficar internado 1 semana. E a minha preocupação era que eu preciso ir para casa, que eu preciso cuidar do meu filho. E eu lá, internada. Uma doença complicada que nem os médicos conheciam direito. Foi difícil para descobrir, que aliás quem descobriu foi um dentista. Porque não conseguia segurar aquela aguinha e toda hora tinha que parar. Aí até que enfim consegui um neurologista que tratou. Infelizmente, tem uma doença chamada miastenia graves, que não tem cura. É uma doença muito, muito difícil, muito complicada. E carrego ela até hoje, mas tive um período muito bom, fiquei muito bem, cuidando da minha vida. Não pude trabalhar fora, mas sempre vendi revistas, sempre fiz sempre alguma coisa. E infelizmente, ultimamente, do ano passado para cá, voltei a ter essa piora muito grande, né? Até caí, quebrei o braço, né? E aí vamos, né? Vamos levando a vida, confiando em Deus em dias melhores, e tudo vai dar certo. Você deu de amamentar? Então, aí eu não pude. Desde o período do Eric, eu ainda tentei amamentar ele, porque até aí eu não sabia da doença, nem tomava remédio, então eu consegui amamentar
pouco, mas como eu estava um período muito doente, muito enfraquecida, né? Porque chegou um período que eu não conseguia comer, não conseguia beber, nada, eu perdi muito peso. Aí o Eric nem mamou direito. Os gêmeos já não pôde ser amamentado, como eu já trato da doença, já tomo fortes remédios. Aí o gêmeo já não pôde amamentar por causa dos remédios. Aí não amamentei, não tive. E assim, vamos dizer que eu sou meio frustrada. Não que eu seja, porque não sou. Não tenho mágoa nem nada. Quando o neném nasce, eles levam para você ficar aquele segundo com ele. Eu não tive isso com nenhum dos três. Nenhum dos três. Porque o Eric nasceu, só lembro assim, ele não chorou, deu uma palmadinha, aí deu um chorinho, já sai correndo para levar para UTI. E os gêmeos também. E pior dos gêmeos foi que eles foram para uma outra ala, mais longe, que eu fui ver os gêmeos, já tinha semana que tinha nascido. Semana não, já tinha dias, depois de uns 3 dias que eu fui, porque você tinha que chamar uma ambulância para levar para ir para outro prédio, né? Então eu sou bem frustrada nessa fase que pega o neném e coloca no seu colo. Eu não tive isso. Você tinha comentado sobre sua doença e tal. Como foi sua reação quando descobriu, quando o médico disse que você tinha e as complicações? É triste, né? Você receber um diagnóstico, além do que é difícil, e o médico falar para você que você tem uma doença que não tem cura. Mas assim, de início imediato, para mim foi assim, não, imagina, isso é uma coisa que vai passar. E as pessoas ficavam falando, não, isso vai passar, imagina. E até demorei a aceitar, assim, até demorei um pouco a aceitar, porque eles passavam remédio, mas eu não quero tomar, mas eu não vou tomar esse remédio e tal. E aí nisso eu ficava sempre em crise, sempre cansada. É uma doença muito, muito, muito difícil, uma doença autoimune. Então perde todos os movimentos, respiração fica ruim, né? Começou eu perdendo o movimento da mão, quando ia pentear cabelo, não conseguia pentear o cabelo, não conseguia escovar os dentes, né? Não conseguia tomar banho, então não tinha força para nada. Para comer, beber, engasgava, né? E então foi bem difícil. Chegava de manhã, se acordava até meio disposto, não chegava a cair da noite, já não tinha força para fazer nada, porque a falta de ar era muito grande. E fui confiando um certo tempo. Aí até que chegou um certo momento que eu falei, não, tenho que aceitar e vou me tratar. Fui me tratando e fui aceitando e fui bem. Eu tive uma internação, sim, porque nos atendimentos, nos hospitais, os médicos não conhecem, é uma doença que os médicos não conhecem. Aí você chega no hospital lá morrendo de falta de ar e quer te enfiar inalação, sendo que não é, né? Mas aí eu passei uma noite, uma vez no hospital, lá na Francisco Morato, ele tinha um nome, nossa, não me lembro do nome do hospital. Aí eu passei uma noite, que eu fiquei numa clínica o dia inteiro, aí tomei a medicação, mas tinha que ir para o hospital. Quando chegou no hospital, fiquei lá uma noite, no outro dia o médico virou para mim e falou assim, não, você tem miastenia grave, você vai tratar, como você já continuou tratando, e me deu alta, vim para casa. E aí depois de novo, eu caindo em crise. Aí foi a vez que eu fui pro hospital e fiquei, acho, se não me engano, uma semana internada. Acho que foi uma semana que eu fiquei internada também. E por fim consegui, aí fui correndo atrás, por fim consegui entrar no hospital das clínicas em 93, né? E é um período muito ruim, porque você fica muito debilitada, você fica totalmente fragilizada, não tem força para fazer nada. Você fica totalmente dependente das pessoas. A fase que me deixa muito chateada é isso, a dependência das pessoas. Ainda mais para mim, sou uma pessoa ativa, que sempre cuidei da minha vida, gosto de manter as minhas coisas em ordem, correr atrás dos meus objetivos, dos meus direitos, gosto de correr atrás. E você fica totalmente dependente dos outros, né?
Mas assim, agradecer a Deus porque as minhas crises não foram tão violentas, porque é uma doença que você tem que fazer uma operação do timo. No meu caso, não deu operação, eu não fiz até hoje, não faço, porque as pessoas tiram o timo e às vezes não é solução, né? E o negócio é tratar mesmo com remédio, com fazer o tratamento com os remédios mesmo, e pronto. Voltando ao assunto de maternidade, quando você descobriu pela segunda vez que ia ser mãe, como que foi a sensação? A segunda vez eu também queria. Eu falei, gente, só tenho filho, né? Aí o Eric já estava na época da adolescência. Não, ele tinha 12 anos ainda. Mas eu já imaginava que ele ia estar na adolescência, ele ia, né, curtir a vida. Eu falei, depois eu vou ficar sozinha, tá? Então acho que é bom ter outro filho, outro. Eu pensava que era outro. Não, de repente quando chega no médico, aí fiquei muito ruim por causa dessa minha ceguinha grave, então eu tive a complicação que eu fiquei 1 mês em casa, praticamente assim. Nossa, foi uma fase também cruel assim, que a sensação era que a morte estava chegando perto de mim, de tão ruim que eu fiquei em casa, até eu conseguir ir pro médico. Acho que já estava com quase uns 2 meses que eu consegui começar a fazer o tratamento. E quando eu cheguei no médico, aí foi a ultrassom, foi ver, sim, você está grávida, de gêmeos. Foi um susto. Eu só ri assim, mas ao mesmo tempo a ficha não cai. Não cai a ficha, você está grávida de gêmeos. O Nil do pai simplesmente ficou assim, sem reação, sem ação. Porque ele ficou sem reação, sem ação. E eu já ria bobamente. Gêmeos. Aí quando falou sexo, aí eu já me animei muito, porque foi um casal, é um casal. Então eu já animei muito assim. Então eu tenho do meu sonho de infância, que eu falava quando criança que eu ia ter 3 filhos, acabei tendo 3 filhos. 2 meninos e a danada da mocinha. E tem a danadinha da mocinha que veio junto. Pelo que eu entendi da ultrassom, ela apareceu ainda depois, porque parece, você entendeu? Que a Yasmin apareceu assim depois do Ives. Então ela é uma menina desde a barriga miúda e hoje continua baixotinha. Continua baixotinha, né? Pois é, mas eu me deu mesmo, que ela tinha uma diferença de 2 meses do Ives, quando eu fui fazer o morfológico lá no HC. E tá aí, tem a mocinha baixotinha aí eu tenho os meus 3 filhos. Na época do Eric foi fácil, na época do Eric as coisas eram fáceis, era o Eric, as coisas não eram tão difíceis, então foi tranquilo até ter o cuidar. Na fase do gêmeo já é fase muito difícil, o dinheiro tá muito difícil, as coisas tudo muito caro. E 2 ainda, quase surtei, fui dormir já com 3 anos, era uma dificuldade enfiar comida na boca de um, na boca de outro. Né? Então, a partir de 3 anos que eu consegui praticamente ter uma vida, porque não foi fácil. E chorava, aliás, todos os 3 tiveram cólica. O Eric também chegou no período da cólica assim, que a gente tinha que socorrer, que a pessoa já estava morrendo de tão sufocado que ficava. Foi os 3. Os 3 tiveram problema de cólica sério. Muito sério. O Eric também, quando via, estava sufocando. E os gêmeos também. Aí os gêmeos também. O Eric não foi chorão. Não, só nesse período que vinha aquela cólica que chorava, estressado. O Ivo e Yasmin já foram chorão. Chorava, mas também as cólicas e porque chorava. E timidez eles têm até hoje. São muito travados, muitos tímidos. E hoje em dia, o que você faz para se divertir, para se distrair? Bom, hoje em dia eu amo primeiramente pra praia, adoro o mar, adoro estar no mar, amo de paixão.
Gosto muito, mas como eu estou já desde o ano passado passando por esse momento difícil, dessa crise que aconteceu depois de uma cirurgia de catarata, então as coisas têm sido muito, muito, muito difíceis. Só eu e Deus para saber, né? A dificuldade que eu tenho passado, porque a crise na minha estenia está difícil e a medicação não está resolvendo muito no meu caso no momento. Então, tenho feito procedimento, fiz um procedimento caríssimo, de um chamado imunoglobulina, caríssimo, não resolveu. E estou em busca de melhor, de tratamento. Estou cuidando, estou tratando. Eu gosto muito de passear, gosto muito de andar, gosto muito de passear somente com a minha família. Né, a gente até tem feito alguns passeios, tenho parado agora mesmo. Essa Covid também foi uma coisa que atrapalhou muito a vida, né, foi bem difícil mesmo, graças a Deus, ninguém perdeu, até onde eu sei, nós não perdemos ninguém, né, para essa doença, mas foi muito difícil. Mas eu curto muito sair, saio até sozinha, sabe, se tiver companhia, eu saio sozinha, porque os gêmeos não me acompanham para lugar nenhum. Aqueles dois lá têm preguiça de acordar cedo e não gostam de sair. Jovens, né? Então só fica socado lá nos buracos dele, um na cama e o outro na cadeira do computador. Mas eu saio até sozinha. Se sair é de menos. Mas ultimamente não estou podendo nem isso. Adoro filmes. Então, nesse caso, no momento agora, meu negócio. E daí o rapaz falou, é que você vai assistir, falando por isso, você vai assistir a Copa, sei lá. Falei, não, moço, é Netflix 24 horas agora. Porque estou numa fase de repouso. Curto muito festas, aniversário, reuniões de família, essas coisas a gente sempre faz. Mas no momento estou muito devagar. Sempre gostei de escrever, eu sempre tive diário de contar a minha história. Sim, também. Eu sempre conversei com o espelho. Então, se eu sempre conversei com o espelho, por quê? É por falta de ter com quem conversar, eu conversava com o espelho. E no caso, fazia os diários, sempre contei minha história em diário. Nossa, é porque eu acho que eu ainda tenho guardado. Sempre gostei muito de poesias. Eu lia, sabe aqueles romances, sabe esse negócio de adesivo? Você deve ter visto alguma vez uns adesivos assim, uns adesivos que tinha, sei lá, sempre gostei dessas coisas. E aliás, eu gosto até hoje. Gosto até hoje. Aí agora, esses tempos assim, nessa fase, acho que precisando assim, conversar, falar, e não sei o tempo com quem conversar, voltei com o diário, olha. Mas ainda eu vou ter um, já vi lá no Shopee que tem um diário de couro mesmo assim, legal. Agora eu voltei novamente com o diário. Mas sempre gostei de escrever. Você escreve poesia ou seu dia a dia no diário? O que você escreve no diário? Não, no momento agora eu estou desabafando mesmo dia a dia. Né? A pressão tá grande, tem que desabafar. Eu escolhi o diário, claro, né? E não mas assim, as pessoas não têm tempo para te escutar. É todo mundo preocupado, todo mundo tem a sua vida, tem as suas preocupações. Então eu coloco agora tudo no diário. Mas isso desde sempre, é que nem quebra-cabeça. O meu pai deu aquela quebra-cabeça lá, 70 e pouco, 77, 78, meu pai deu quebra-cabeça. Adoro quebra-cabeça. Ultimamente é que eu tô meio também, né, os movimentos ficar fazendo, mas eu gosto muito também de quebra-cabeça, né? E assim, sempre fui uma pessoa muito ativa, eu sempre fiz alguma coisa para ter um dinheirinho, já que eu não podia estar trabalhando fora, né? Porque não tem condições mesmo. Não consegui me aposentar, porque fui enrolando, fui deixando, acabei perdendo tempo
o período, a fase de aposentar, e pelo fato de eu ter marido, casada, o INSS negou meu pedido. Direito a LOAS, não, porque meu marido tem renda. Mas eu sempre trabalhei, bolsinhas de anéisinhos de latinha, sempre vendi coisas de revista, Avon, Boticário, essas várias revistas. No período eu fui, agora há pouco tempo faço miçangas, pulseiras e tudo mais, e vendo sorvetes, e trabalhando com sorvete, é uma coisa que a gente tem feito ultimamente. Tá meio fraco por causa da crise, eu acho, sei lá, né, e o tempo também. Mas o ano passado teve uma venda muito boa, entregamos bastante em vários lugares. Isso agora, mas agora quem está fazendo mesmo é o Milton mesmo, né? Porque eu não estou tendo condições. E vamos levando a vida. E qual é o seu sonho que você ainda tem, quer realizar? No momento, um sonho que eu tenho, bom, seria bom se tivesse uma cura para minhas senia graves, já seria muito bom. Ou então, se eu tomasse esse canabidiol aí também, acho que resolveria meu caso. Mas o sonho mesmo é ter uma casa para chamar de minha. Porque moro sim na casa do meu marido, né, que é dividida entre irmãos no terreno do pai. Então, quer dizer, meu sonho é ter a minha casa ainda para chamar de minha. E poder ter as minhas coisas com liberdade. Você lembra de alguma coisa que quer complementar, quer falar mais alguma coisa? Sei lá, é tantas coisas, né, que a gente acaba passando na vida, né? Tem coisas que porque eu, sinceramente, ultimamente eu tô com a memória ruim mesmo, mas não, tem muitas fotos para guardar as lembranças. Eu acho que tá bom, acho que é isso, né? Acho que muita coisa eu vivi também, muita coisa, né? Coisas que às vezes eu não lembro, mas é isso aí. Bom, obrigado por ter contado sua história pra gente. Eu que agradeço.